E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Estou trazendo aqui para vocês o de primeira da UOL e o F-Show da ESPN, atualizando o mercado da bola no Verdão, galera. E também o derby Palmeiras versus Corinthians, que vai ser na quarta-feira às 21h30. Jogo de ida na casa do Corinthians. Fica aí até o final do vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Deu aí um panorama geral, mas se a gente pegar aí, né, olhando um pouco mais, em que passo está essa negociação? É um jogador que surgiu no Atlético Paranaense, né, que estava ali no CSA, exato, estava no CSKA Moscou, e agora um investimento de 5 milhões de euros, podendo chegar a 7. Está próximo, o cenário é otimista, você falou. O que falta para dar certo? E o que ainda pode dar errado, porque futebol, né? A gente já está vendo alguns números dele aí, ó. Jogador de 24 anos, é um lateral direito. No CSKA Moscou fez 63 jogos, 5 gols e 13 assistências. E no Furacão ele completou 666 jogos, marcando 7 gols e dando 22 assistências. Esse é o Kelvin, que está perto do Palmeiras. Ele tem bons números na Rússia, né? Se você for analisar para um lateral, e é um estilo de jogo, de jogador ou estilo de contratação à la Palmeiras, né? Jogador jovem, jogador que pode te dar mais de uma opção dentro do campo. Ele é um jogador mais agudo e é um jogador jovem ainda. Então tem muito a cara do Palmeiras essa contratação. Quando o Mike conversou com o Abel, foram dois momentos, né? Chega a proposta do Grêmio, aí chega depois o Santos, que já tinha mandado uma proposta para o Mike de pré-contrato, e eles decidem então ir para o Santos. Quando o Mike decide fazer esse movimento com o Santos, ele vai no Anderson Barros e depois vai no Abel Ferreira. E o Abel Ferreira dá o ok, dizendo, olha, vou te apoiar na tua decisão e tudo mais. Quando o Mike vai embora pro Santos e fecha o negócio, encaminha, o Anderson Barros pede para o Departamento de Análise de Mercado uma lista com jogadores mapeados para a lateral direita. E assim, isso na última janela veio o Giai, né? O Giai que já vinha sendo monitorado há um tempo quando foi contratado, né? Na outra janela lá atrás, né? E aí o nome do Kelvin já vinha sendo monitorado, já estava numa lista de jogadores que vinham sendo acompanhados de perto pelo Departamento de Análise de Mercado do Palmeiras, o Scout, e aí é entregue essa lista de jogadores. E aí começam as negociações com o maior empresário que se tem hoje no futebol brasileiro, que é o Juliano Bertolucci, e aí a coisa começa a avançar. Então, assim, foi muito rápido e foi logo depois do sim do Mike ao Santos. Começaram as sondagens e as conversas. O Kelvin só não vem para o Palmeiras se der algum problema com os russos. E é aquela velha história que eu sempre repito aqui, não é fácil negociar com o russo. Tem que ser ali, o sim pode virar um talvez assim de 5 minutos depois. Mas tá bem encaminhada, a tendência é acontecer esse negócio. É o parcelamento, o modelo do parcelamento, né, modelo de pagamento que está sendo ajustado entre Palmeiras e CSKA, mas com o jogador está tudo certo. Então, está muito avançado. Eu acho que se bobear espero até a hora do programa terminar, a gente conseguir cravar aqui, chamar uma sirene. Opa! Mas está muito próximo de acontecer. Podemos ter sirene durante o programa. Eu espero por isso, porque eu gosto de ver sirene aqui. Quem sabe fecha esse negócio até o fim do programa. PVC, te agrada o Kelvin para a lateral direita do Palmeiras? E pensando em características, ele chega de fato para repor e suprir a saída do Mike com características um pouco mais ofensivas, um jogador que trabalha pela ala, mas chegando mais à frente, em relação a Giai e Marcos Rocha, por exemplo? Seria uma opção, não para, claro, a mesma posição, mesmo lado do campo, mas não brigar diretamente com Giai e Marcos Rocha em relação às características? Não, eu acho que o Kelvin é um clone do Mike. Não é um clone do Mike. O Mike é um jogador que... O Mike nunca foi um jogador de seleção brasileira. O Kelvin foi de seleção sub-20, sub-23. Mas acho o Mike mais jogador do que... O Mike é um jogador subestimado na história recente do futebol brasileiro. Cara, ele é campeão brasileiro em 2013, 2014,
2018, 2022 e 2023. Campeão da Libertadores 20 e 21, deu passe para gol do Veiga na Libertadores de 21. É um jogador extraordinário. E tem uma relação com o Alexandre Matos lá de trás, né? Com o Alexandre Matos, dos 5 campeonatos brasileiros que o Mike venceu, 3 foram sob a direção do Alexandre Matos. 2 no Cruzeiro e 1 no Palmeiras. E tem uma relação muito próxima há muito tempo do Alexandre Matos com o empresário do Mike, que é o Fábio Melo. Então isso tudo aproximou também, além do desejo do Mike entender que o Santos oferece para ele um caminho maior do que o Grêmio nesse momento, mas tem toda essa proximidade que eu acho importante de jogador com diretor, de empresário com diretor, tudo isso aproximou a chegada dele no Santos. O Mike é mais forte, mais potência para chegar no ataque, mas o Kelvin é um jogador parecido com o Mike. Então é uma contratação muito certeira desse ponto de vista. O Kelvin vai precisar de um trabalho que o Mike também precisou para fazer a saída de 3 do Palmeiras. Veja que o Abel tem falado uma coisa que ele tem toda a razão e que eu até perguntei para ele no Mundial de Clubes, quando o Mascherano disse que o Palmeiras tinha maneiras diferentes de jogar, pressão alta, bloco médio, bloco baixo, maneiras diferentes de saída de jogo, saída com 3, com o lateral direito, saída de 3 com o Piquerez, saída de 3 com o volante, como está fazendo agora com o Aníbal. O Palmeiras mudou a forma de jogar depois da Copa do Mundo de Clube. Estava fazendo com o Giai, né? E agora faz com o volante. Agora faz com o Aníbal. O Aníbal vem por trás dos 2 zagueiros, abre o Gustavo Gomes de um lado, abre o Mikael do lado, o Bruno Fux do outro, e faz a saída com o Aníbal. Então você estica os 2 laterais. O Kelvin é perfeito para isso. Ele vai dar largura para o campo pela direita. Se você precisar que o Kelvin faça o que o Marcos Rocha faz, que é a saída de 3... aqui mais recuado, isso vai dar um trabalho mas isso é treino. Isso é trabalho, isso é treinamento. Então ele vai fazer bem. Ele é muito parecido com o Mike nesse sentido, que o Mike também não fazia saída de 3 e fez algumas vezes com o Abel. E o Abel já o via como ponta, né? Ele também pode ser ponta, o Kelvin? Pode. Então aí ele já tem uma briga lá na frente, né? Com outros jogadores. Então, ele pode ser lateral para jogar dando largura. Porque tá todo mundo, Luísa, jogando 3-2-5. Né? Quando ataca, tá jogando 3-3-4, 3-2-5. Você tá variando de um jeito que você dê. Ora a largura do campo com o lateral, ora a largura do campo com um ponta, ora a largura do campo com um meia. Você pode fazer as duas coisas. O Felipe Anderson dá a largura do campo pela direita, o Mike dava largura, o Kelvin dá largura, o Piquerez dá pelo lado esquerdo. Você alarga o campo com uma linha de 5 no ataque, às vezes com 4 e o terceiro vem por trás. E o Kelvin vai fazer muito bem isso. O que o Kelvin ainda não faz, do que eu conheço do Atlético Paranaense, mais do que do CSKA, o que ele não faz é o trabalho que o Marcos Rocha faz. Que é, você quer fazer saída de 3 com o lateral direito, o Marcos Rocha faz a perfeição. E o Kelvin vai aprender a fazer isso. Eu tô de olho aqui nas mensagens do chat, muita gente com dúvidas, né, com muitas perguntas. Então, acho que a gente pode trazer aqui. Geralmente a gente faz essa parte aqui no break, mas como vocês também contribuem aqui para a nossa pauta, acho que vale jogar para agora. Hernanzito, tem algumas perguntas por aqui. O Ed Pet, ele pergunta, André, uma dúvida, o lateral direito vai vir com esse valor, com esse investimento, para ser reserva do Giai? Fala sério. E aí o PVC está explicando um pouco, né, de como ele pode jogar, desse posicionamento e com quem ele briga. Mas é importante também dizer que o Palmeiras faz uma contratação, óbvio, para você ter um jogador com a característica que era o Mike, que acabou saindo, mas também o Palmeiras faz um movimento... e por isso tem nomes, e tinha alguns nomes monitorados pelo Departamento de Análise de Mercado, porque também há um entendimento na direção do Palmeiras de que o Giai é um jogador que tem mercado. O Giai é um jogador que desperta interesse de clubes da Itália. Então, assim, o Palmeiras vai fazer um investimento num jogador jovem dentro da cultura de contratações do Palmeiras, pensando também num planejamento. Daqui a pouco já pode ser que alguém chegue e meta uma grana como meteram no Richard Rios, e aí vai fazer o quê? Mas outro ponto, além disso, porque eu entendo que o planejamento do Palmeiras, que pode mudar, sim, é
Perdeu o Mike porque o Mike quis ir e perdeu o Richard Rios porque era inevitável. Claro. Mas a ideia é não perder mais ninguém até o final do ano. Sim. A ideia é não perder mais ninguém até o final do ano. A parte, a possibilidade de negociação. Vamos lembrar de um detalhe que eu acho que até que o Abel falou numa coletiva como se fosse um tom de crítica. Eu escrevi isso e não foi em tom de crítica. É de observação, informação. O Palmeiras jogou 44 partidas esse ano com 44 times diferentes. O Palmeiras não repetiu a formação nenhuma vez. São 44 jogos no ano e 44 formações diferentes. Então você precisa de jogadores diferentes para continuar fazendo isso. Isso não é pecado. Isso é uma característica do time e da temporada. Me arrisco a dizer que o Guardiola talvez não tenha feito isso no City. Talvez não. Você repete time. E o Abel repetiu o time muitas vezes. Hoje, qual é o time titular do Palmeiras? Você é capaz de dizer, vamos lá. Hoje, com o Murilo machucado, o Everton, Giai, Gustavo Gomes, Bruno Fux e Piquerez, Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, com a saída do Richard Rios, Facundo, Maurício, Ramon Sosa e Vitor Roque. Esse é o time titular. Mas esse time titular, ele não joga junto. Ele quase não joga junto. Mas hoje em dia, assim, não é bem assim, cara. Gilmar Lima, Mauri Dalmo, Zito e Calvé, Dorval, Mengalvo, Coutinho, Pelé e Pepe. Sabe quantas vezes esse time, que é o maior time de clube da história do Brasil, nos anos 60, quantas vezes esse time jogou junto? 10. Ganhou 9 e empatou 1. Jogou junto 5 anos seguidos. Jogou 10 jogos juntos. É o que o Abel está fazendo. É um time que tem uma base, uma estrutura, mas que muda todo dia. Então, tem um dia que eu preciso de um lateral ofensivo, tem um dia que eu preciso do Jai de terceiro, de saída de 3, tem um dia que eu preciso do Jai fazendo amplitude. E aí depende das características que você quer para aquele jogo, né? Depende das circunstâncias do jogo, de quem é o adversário, do que você precisa. E é por isso bom ter elenco e opções e jogadores versáteis e que tenham funções diferentes em campo mesmo para te entregar isso que você precisa. Exatamente. É isso, minha gente. A gente vai voltar a falar do Palmeiras já com novidades sobre o mercado da bola também, né? A gente vai falar sobre essas contratações do Palmeiras. Um montante, aliás, que já chegou de investimentos, 534 milhões de reais essa temporada, sem o Kelvin. Com o Kelvin pode chegar a mais de 566 milhões de reais. Vai bater 600, porque ainda tem o substituto do Richard Rios, que é uma coisa que ainda está acontecendo, e o Palmeiras espera contratar, bate 600 milhões. Que loucura, né? É uma grana, mas é um clube que se estruturou para isso, né? Que não está fazendo grandes loucuras. É uma loucura pelos nossos olhos, né? Mas é um clube que tem estrutura, tem caixa para isso. O Kelvin. Aê! Aí eu perguntei, de 0 a 100, o famoso 0 a 100%, 90% feito. Uia! Avançou nas questões de parcelamento e tal, agora é detalhe burocrático. Então, pertinho. Tá assim, ó. Outra informação Então tá importante. Pertinho. Continua em negociação o Marcel Ruiz. Marcel Ruiz não acabou a negociação. Então, aquilo que o Hernan está dizendo, que pode chegar um substituto para o Richard Rios, pode ser o Marcel Ruiz. Não é uma negociação fácil, é um preço alto, perto de 15 milhões de euros, mas tem negociação do Palmeiras com o Toluca. E é o alvo, é a prioridade do Palmeiras nesse momento para o meio de campo e com essa conta que vai passar desse investimento de 600 milhões de reais que Hernan estava comentando agora há pouco. Deixa eu te falar, o Palmeiras está contratando o Kelvin. Conhece ele, um atacante? O lateral? Lembra do Atlético Paranaense, apareceu bem no Atlético. Ele mesmo. Nota para ele. Um bom lateral, Edu. Eu acho que a gente precisa ter muito cuidado agora. O lateral foi meio para baixo. Não, bom lateral, mas acho que a gente precisa ter muito cuidado agora para falar, porque o Mike é um jogador que foi muito importante na história do Palmeiras. Pelo tempo de clube, recente, né? Jogou muito tempo, ganhou muitos títulos, até me sopra aqui a voz da consciência. Ele não fala só para xingar, ele não abre o microfone só para ele abre também para passar a informação. Ele é demais. Ele é Marcel Alonso, solteiro, inclusive. Solteiro. Para quem interessar. 8 anos, 12 títulos. Mas e o Kelvin? É bom. Calma, o Kelvin, você falou, a voz de consciência contou pra você, sim, eu posso a vantagem chegar, legal, tal. Agora vai borrifar Kelvin, olha lá. É bom lateral, mas tem que ter muita calma nessa hora. Mas não é bom? É bom lateral.
Ô, mas vocês estão É que você tá calma. calma, Palmeiras contrata, não contrata. É que você calma. Marca baixinho. Marca baixinho. Aí Marca baixinho. Ele é bom ou ele tem que ter calma? Lateral de chegada, lateral que joga do corredor lateral, joga do corredor central. É bom reserva pro Giai, mas o Giai até outro dia também. Gastou uma bala, deu chapéu no Atlético de Madrid. Calma, Edu, tá vindo agora, tá chegando. Muita calma nessa hora, tá vindo da Rússia, contexto diferente, intensidade completamente outra. É muita calma nessa hora. Mas quando o Rafael Prats faz loucurada de 4-0, 6-0 pro Vasco, você estuda o... Não, senhor. Não queira agora medir a sua régua com a régua dos outros. Não cometa esse erro aqui. O senhor teve aí todo o espaço para comentar o Kelvin, foi para cá, marcou baixinho para lá, veio o bloquinho para cá. E olha, vai, não vai acabar fundo, como diria o outro. Bom lateral. É uma posição difícil de encontrar, jovem. Eu falei boa contratação que o Palmeiras fez. Boa. Você com 25 centavos, você transformou o programa. Tentei falar Falou muito, falou demais. Mas você arrebenta. Usou você um bom... Ele falou um advérbio, a posição do jogador e o nome. Isso aí, belo comentário, realmente. Vou comentar o seu comentário. Se ele se estabelecer, entender a dinâmica de jogo coletivo do Palmeiras, ele pode ajudar muito. Eu acho ele bom jogador, porque eu lembro dele da época... Apareceu bem no Atlético. Qual foi o último jogo que você viu dele? Ele estava na Rússia, né? E agora ele jogou... Eu lembro dele da Libertadores. Assiste campeonato russo? Tava no CSKA e o que eu lembro dele da Libertadores é que ele... ele era muito veloz, cara. Com chegada, foi o que eu falei. Corredor lateral, corredor central. É isso mesmo. Mas Tem que entender o contexto que ele vai chegar. Isso é outra coisa, Edu. Futebol russo é outra coisa. O jogador chega de lá pra cá, lá são menos jogos, muito mais sessões de treino. Lá já. Falaram que tem gente triste lá já. Vocês viram a cara do Gerson, gente? Hein, Capita? Um olhar do tipo... Ele tá triste, mas o bolso tá sorrindo, Edu. Mas quando a alegria é só uma vez por mês, por mais que ela seja alta, ela incomoda o atleta, né? Porque no Flamengo, por exemplo, em cima do Gerson, né? No Flamengo, ele tinha um ambiente favorável, estava na cidade que ele ama, próximo da família, enfim. E eu sei um pouco o que é isso, né? Mesmo. Quando você só olha para a grana, você pode se decepcionar, né? Porque a alegria, ela vem só no dia 30 e você tem mais 29 dias ali para se movimentar, para viver o clube. Então é isso, assim, a gente torce para que, já que fez a negociação, né? Já que, enfim, topou essa ida, que ele se encontre lá, que ele seja feliz, porque tem reflexo também, né? No Flamengo ele rendeu muito bem, porque ele gostava do dia a dia, estava super animado. É o que acontece com o Kelvin também, né? Assim, a gente tem a memória dele do Atlético Paranaense, por exemplo. Mas o scout do Palmeiras não, né? Lógico que ele foi observado, que ele foi analisado, que foi visto a maneira como ele joga, como o Palmeiras joga para ver o encaixe. Então, se a contratação vier a acontecer, tiver a aprovação do Abel e da diretoria, é porque o jogador vem para ocupar um espaço ali dentro do elenco e brigar por titularidade, até porque é uma posição que não tem um titular absoluto, né? O Asa Noturna tá falando aqui no chat, ó. O Flamengo já esteve atrás do Kelvin, o Paranaense fez jogo duro e não quis liberar o jogador. Anderson Borges, lembre o Prats que o Juventude demitiu seu treinador. Sim, caiu o Cláudio Tencati. O papo do Juventude quer a volta do Thiago Carpini, mas não é uma negociação fácil. Mas o Tencati foi demitido hoje pelo Juventude. E tem um cara aqui que fala... Tinhosíssimo Juventude. Segunda-feira o Aldecir. Qual jogador que é bom para o Celso? Tudo tem que ter calma. Calma. Mas você tá correto. É nessa linha. É um jogador que das últimas duas temporadas... Edu, sente ritmo de jogo. Últimas 2 temporadas dele são 30 jogos que ele fez. Aqui são 60. Para começar... E ainda se ganhar tudo, tem que ouvir da CBF quem mandou ganhar tudo, porque vai jogar 70 jogos. O contexto é muito diferente, mas é que os caras acham que é FIFA, né? Os caras acham que compra, joga lá, e aí põe o bonequinho lá e aí, aí você coloca a instrução. Lateral ataca. A vida não é assim não, Prats. Dentro ali... A vida não é assim, não, mas eu quero fazer aqui um senão. Tô testando aqui, vai. A parte tática é muito importante, mas a maneira de organizar o time é muito importante, também é muito importante. São 2 temporadas com 30 jogos. Tem muito lance no futebol que também é acidental. Claro que quase tudo é treinado, hoje em dia você tem muitas informações. Não tem acidente agora, aqui, na preparação física. São 30 acidente, jogos contra 70. Tem gol que é circunstancial. Fisicamente não tem acidente. Se o jogador tem que estar apto fisicamente... Vocês vão brigar de novo, fisicamente não. Fisicamente o jogador se prepara, profissional, tudo isso eu não discuto. Agora, não dá para explicar tudo no futebol pela parte tática. Eu falei isso. A parte tática, claro que é importante.
Parte física. A gente está discutindo, a calma com um moleque que está chegando agora no Palmeiras, num contexto muito desfavorável, um contexto em que ele jogou 30 jogos por temporada para substituir o Mike, que é um jogador histórico no Palmeiras de 8 anos e 12 títulos, e vocês estão querendo que eu venha aqui falar que o Kelvin vai resolver todos os problemas da lateral do Palmeiras. Não, resolver todos os problemas. Sim, é isso que vocês estão querendo que eu fale. E eu não vou falar. Opção que o Palmeiras o jogador, a gente deposita muita expectativa em cima do jogador, porque recebe muito dinheiro, etc. Quem paga, o jogador, ele é um ser humano como qualquer outro que tem aqui, como eu, você, a Nath. Então ele vai chegar, é um menino que saiu muito cedo, foi pra Rússia, jogou 2 temporadas de 30 jogos, ele volta, calma, vai se adaptar. O Abel dá muito... O Giai, por exemplo, queriam matar ele, queriam tirar ele, mandar ele embora daqui. Que proporciona isso pra ele. Talvez se ele tivesse que jogar pra ontem, e eu, como comentarista, tenho que vir aqui e falar, calma. Vai falando que eu preciso acertar o meu menino e ele vai calma sim. Ô Celso, quando calma sim. Agora, ele tá em um lugar que favorece tudo isso que você falou. Tempo de adaptação, entender como que é o jogador, entender como que o jogador tem de marcar quando o time não tem a bola, o treinador que gosta, às vezes, de uma perseguição mais individual. Tudo isso ele está em um lugar que é propício para isso. Claro que garantir que ele vai jogar bem, vai jogar mal, não tem como. Agora, se tem um lugar que ele pode ficar no primeiro momento e não jogar logo de cara para ter tempo para adaptar, é o Palmeiras. Ele não tá chegando no Palmeiras para jogar ontem, para resolver problema. Mas eu acho isso para ele é bom. Não, isso é ótimo para ele. Mas, de novo, a gente precisa falar... É o Giai, que é um jogador que hoje não é uma unanimidade na posição. Então, é o Giai que não é uma unanimidade na posição. O Marcos Rocha, que é um jogador experiente que não consegue te entregar vários jogos em sequência, ele vai chegar. E aí, eu não vou vir aqui falar, não, ele vai resolver todos os problemas da lateral do Palmeiras. Mas nenhum resolveria. A gente nem falou que não, mas eu acho que a lateral do Palmeiras é um dos lugares onde cabe um outro jogador. Não só pela saída do Mike, mas cabe porque o Giai não é essa unanimidade. A gente fala aqui, né? Com bola ele tem problema, sem bola ele vai bem. Muito bem. Mas o ponto é esse. Mas não posso falar calma. Tem que falar que o cara que vai chegar custar 20 milhões tem que jogar 20 milhões. Eu não vou falar isso. Muito bem. Olha, isso colocado, nitidamente, você vê, é uma fase conturbadíssima entre Rafael Prats e Celso Ardengue, né, Nath? Uma coisa que tem passado... Eu quero que continue. Eu acho, né, Capitão, uma coisa desagradável. Eu acho que não tá ficando... Aqui pro Prats, jogador é robô. Não, pra mim não. Muito pelo contrário. Acho que o Palmeiras é um lugar muito bom para quem vai procurar adaptar, para quem talvez vai precisar de tempo para jogar. Melhor clube que esse não teria. Muito bem. Quando eu fui pro Fenerbahçe, antes de eu assinar meu contrato, antes que eu peguei a caneta para assinar, o presidente do meu lado falou assim, você sabe por que eu estou te trazendo, né? Aí eu falei, bom, para jogar futebol. Ele falou, não, estou te trazendo para ser campeão. É isso aí. Se você não for campeão, tchau. Você pega o seu caminho de casa e Brasil. Assim... Aí eu falei, então eu vou fazer esse sacrifício. Vou fazer esse sacrifício, então, para você. Os tempos mudaram e alguns times fazem muito bem e dá esse tempo de adaptação, de paciência, principalmente para jogadores jovens. Bom, ainda hoje nós vamos falar de uma pesquisa que saiu, né, que colocou aí muita polêmica. Isso é bom, o F-Show gosta muito de polêmica. O pessoal aqui respondeu a pesquisa? Então, não respondeu. Eu respondi Rio Branco. Eu fiz um comentário lá na redação e fui achincalhado. Mas faça aqui no ar, então. Não. E já um touch que nós vamos fazer se o seu time melhorou depois do Mundial, mesma coisa ou piorou. Então é isso, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até aqui no final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva. Ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais.